Olá pessoal, tudo bem? Eduardo Assis. Pessoal, eu trouxe um artigo aqui para vocês, eu achei muito interessante, que a gente pode utilizar para bater um papo sobre a diferença da mireia para a ureia e a diferença da mireia para a ureia revestida. Tá? A mireia é totalmente diferente. A mireia é um produto único. Tá? Esse artigo ele foi publicado numa revista de impacto. Tá? E os pesquisadores, o que eles fizeram de uma forma resumida? Eles tinham ureia, milho moído, uma mistura de ureia com milho moído e a mireia. E eles quiseram avaliar, primeiramente, uma diferença morfológica. Existe diferença morfológica entre esses compostos? Existe. Eles comprovaram isso, eu vou mostrar para vocês. Tá? Ou seja, a mireia é a mireia, não é milho moído com ureia, não é ureia, totalmente diferente. Eles também fizeram o quê? Uma análise físico-química, principalmente a solubilização em nível ruminal. O nível de solubilização da ureia e da mireia é igual? Não, totalmente diferente. Totalmente diferente. Tá? E a gente vai discutir um pouquinho mais à frente sobre isso aí, tá bom? Então aqui, ó, só para vocês terem uma visualização, do lado esquerdo tem uma imagem da mireia, do produto mireia, tá? E do lado direito é a imagem que está nesse artigo, que eu acho fantástica, tá? Primeiro que os autores separaram a ureia, o milho, a mistura e a mireia, tá? E nas linhas, na segunda e na terceira linha, tem um aumento dessa estrutura utilizando a microscopia eletrônica de varredura. Na segunda linha, 27 vezes a mais o tamanho. E na terceira linha, 2.000 vezes o tamanho. E eles já comprovaram que a morfologia é totalmente diferente, tá? Entre essas amostras. Ou seja, a mireia não é igual uma mistura de ureia com milho. Certo? E a gente vai falar, quando eu falar um pouquinho do mecanismo ruminal, tá? Eu vou pegar esse gancho e a gente vai bater um papo sobre isso, tá bom? Nesse próximo slide aqui, ó. Pois bem, então, baseado, né, numa estrutura morfológica e numa característica físico-química, qual que é a diferença da ureia e da mireia em nível ruminal? O que acontece lá dentro que diferencia tanto esses produtos? Primeiro, do básico, né? Qual que é o objetivo de suplementar um ruminante com uma fonte de nitrogênio não proteico? Sintetizar proteína de alto valor biológico e de baixo custo, tá? Então, nós ofertamos ingredientes para essas bactérias para que elas aumentem a sua população e, posteriormente, elas sirvam de proteína para o ruminante, proteína metabolizável. Tá? E quais são esses ingredientes necessários para que essa bactéria sintetize proteína? Primeiro, nitrogênio, fonte de nitrogênio. Segundo, carbono. E o terceiro, enxofre. Tá? Mas pensa bem, para que isso ocorra, eu tenho que ter uma disponibilidade em nível ruminal desses três elementos, para que as bactérias possam captar esses elementos e sintetizar aminoácido. Tá? A ureia, ela tem uma solubilização muito rápida em nível ruminal. Ou seja, de 1 a 2 horas, ela entra no seu pico de liberação de nitrogênio amoniacal. A pergunta é, será que as bactérias têm tempo suficiente, né, nós estamos falando de ruminante, herbívoro, de degradar essas fibras oriundas da dieta para que libere carbono, que é um outro elemento extremamente importante, para que essas bactérias sintetizem aminoácido? Muitas das vezes isso complica, né? Pelo tempo, principalmente dependendo da dieta, qualidade da dieta, né? Concentração de fibra, qualidade dessa fibra. Enfim, uma outra fonte de proteína
comumente utilizada, né, também chamada aí de proteína verdadeira, são as proteínas de origem vegetal, né? Amplamente utilizado, vou citar um exemplo aqui, como farelo de soja. Tá? O farelo de soja ele tem uma proporção de proteína que é degradada no rumen e uma parcela que ela passa do rumen vai virar proteína metabolizável lá em nível intestinal. Tá? E o enxofre, no caso da suplementação com ureia, ele tem que vir da suplementação mineral. Tá? A mireia já tem um enxofre na sua composição. Tá certo? Então, a ureia, ela se diferencia exatamente pelo seu nível de solubilidade, pelo esse sincronismo entre esses elementos. Já a mireia é totalmente diferente. O que acontece com a mireia? Eu não disse para vocês, no slide anterior, que a mireia é um produto único? Onde que está o nitrogênio? Nitrogênio, porque uma das matérias-primas para sintetizar a mireia é a ureia. Só que a ureia pega esse nitrogênio e esse nitrogênio, através do processo de produção da mireia, ele é fixado lá na cadeia carbônica do milho. Opa, carbono, preciso de carbono. Além disso, também entra o enxofre. Preciso de carbono, nitrogênio e enxofre. Olha, legal. Enfim, então a mireia entra, tá, como fonte de NNP de liberação lenta, pode ficar até 12 horas liberando nitrogênio em nível ruminal, tempo suficiente para que essas bactérias comecem a degradar as fibras, liberando carbono mais nitrogênio e enxofre, sintetizar aminoácido. Aminoácidos sintetizam proteínas. Proteína o quê? Microbiana. Então, a mireia, ela tem um sincronismo perfeito entre essas fontes. Dá tempo da bactéria trabalhar. Além dela já ofertar também uma fonte de energia. A gente não falou que tem o milho? Milho, amido, energia, carbono. Certo? Essa é a grande diferença. Essa é a segurança. Porque a ureia, vou puxar um gancho lá atrás, a ureia, quando ela é ofertada sem ter fontes de carbono, essa sincronia, o que acontece? Existe um acúmulo de nitrogênio amoniacal. Estou falando da ureia. Para onde vai esse nitrogênio amoniacal? Eu não vou falar nada de doença metabólica, tá? Vou falar de gasto, desperdício. Esse nitrogênio amoniacal, ele é absorvido pela parede ruminal. Cai na corrente sanguínea, vai lá para o fígado, lá nos hepatócitos, lá no fígado, células do fígado, chamam-se hepatócitos. Ocorre uma reciclagem, ou seja, pega o nitrogênio amoniacal e transforma em ureia novamente. Só que isso é de graça? Não. O organismo trabalhou, né? Ele trabalha em troca de gasto energético. Então existe um gasto energético para esse ciclo da ureia. Geralmente, para reciclar amônia em ureia, uma molécula de ureia, se gasta 3 moedas de troca energética. Tá? Então, isso é um desperdício. E dentro de um sistema de produção, para viabilizar o sistema de produção, nós temos que pegar essa energia, né, e direcionar ela para a produção. Ganho de peso, produção de leite, gestação, enfim. E depois essa ureia, né, que passou pelo ciclo, ela tem 2 destinos. Ou ela volta para o rumen via saliva, ou ela é excretada principalmente via urina. Tá? É um grande problema, tanto na parte ambiental da excreção, quanto no gasto energético. Por quê? Porque não ocorreu uma liberação gradual, respeitando as bactérias, captarem essa fonte de carbono para unir nitrogênio mais o enxofre. Agora a mireia existe isso. Ela possibilita isso. Por isso que os artigos, as pesquisas realizadas com a mireia, esses animais eles possuem um desempenho diferenciado, respostas diferenciadas. Outra questão.
A bactéria tendo isso tudo, né, para ela se estruturar, ela aumenta em quantidade em nível ruminal. Aumentou a quantidade em nível ruminal, o que acontece? Vai potencializar a digestibilidade de fibra. Ou seja, ocorre uma liberação maior dos ácidos graxos voláteis, né? Que é a degradação da celulose e hemicelulose, fazendo que esse animal potencialize o seu desempenho. E uma outra questão, síntese de proteína microbiana de alto valor biológico, porque essas bactérias elas vão passar do rumen para o intestino, elas renovam o ciclo. Chegando lá no intestino, elas vão se transformar em quê? Proteína metabolizável. Elas vão ser degradadas da mesma forma que a proteína não degradada no rumen oriundo da proteína vegetal, proteína verdadeira, mais cara, né? Vai ofertar a mesma proteína, a mesma qualidade de proteína. Isso viabiliza o quê? Custo. Quando eu comecei a falar, eu falei o quê? Qual que é a importância de ofertar NNP para os ruminantes? Sintetizar proteína microbiana, porque a proteína microbiana ela tem um alto valor biológico com menor custo para o sistema produtivo. Certo, pessoal? Então fica a dica. Vou voltar com mais assuntos, mais artigos, né? E a gente vai conversando de uma forma mais descontraída e a intenção é colaborar com o conhecimento de vocês. Um abraço.